No pântano de fosforescência. Devido à retirada de vários Varlocks do clã Ouroboros, o espaço ficou vazio. Eles foram reabastecidos com Varlocks que haviam sido urgentemente despachados da União dos Bruxos, e era por isso que tudo parecia estar em ordem. Depois de longas conversas com Jeffrey, Ofa e o resto agora estavam completamente subservientes a Leyline. Um imenso palácio construído para durar por toda a eternidade, um prédio que poderia abrigar 10.000 pessoas, agora estava em construção urgente. Grandes quantidades de recursos preciosos foram usados sem medo das despesas. Você fez bem. Os braços de Leyline estavam atrás de suas costas enquanto ele olhava para as altas montanhas ao longe, enquanto falava com Ofa e o resto atrás dele. É uma honra poder trabalhar para Sua Majestade. Ofa e a outra responderam respeitosamente, a gratidão em seus olhos era genuína. Seus corpos verdadeiros já haviam chegado ao pântano de fosforescência, em vez de permanecer na área da Estrela da Manhã. A Varlock Union no passado era fraca demais, e só podia se proteger colocando os Varlocks da categoria 5 juntos, junto com o poder de batalha do Forte. Por essa razão, os corpos verdadeiros desses 5 Varlocks não podiam sair, e só podiam se movimentar usando clones. Esta foi a maior humilhação para a União dos Bruxos. Agora, com Leyline por perto, eles tinham a confiança de exibir seus verdadeiros corpos sob o sol e não ter que se esgueirar como ratos na área da Estrela da Manhã. Os sentimentos de gratidão que eles agora tinham eram verdadeiros. A propósito, Sua Alteza, você realmente vai se desenvolver aqui? Pode haver benefícios do comércio clandestino aqui, mas o continente central é muito mais vasto. Ofa falou com um pouco de hesitação, mas com evidente esperança em sua expressão. Embora os recursos do continente central sejam excepcionalmente abundantes, há muito que foram tomados por muitas outras organizações. Leyline observou Ofa com um meio sorriso no rosto, como se tivesse visto completamente os pensamentos de Ofa. É claro que nossa organização pode eliminar todos os que estão em nosso caminho e até lançar uma campanha de caça aos magos e queimá-los todos em jogo. E depois? E depois? O rosto de Ofa ficou vermelho, evidentemente agitado pelas palavras de Leyline. Depois que eu desaparecer, o que vai acontecer com todos vocês? A voz de Leyline estava gelada e deixava todos os primeiros pálidos de Varlock pálidos como se tivessem caído em um mundo de gelo. Por quê? Sua Alteza, você já entrou no reino das leis. O que há no continente que pode ser uma ameaça para você? Jeffrey e os outros não puderam compreender. Em resposta, Leyline apenas riu. No mundo dos magus, eu não sou páreo para as existências de nível 8 que sobreviveram à antiga guerra final. O plano astral é tão vasto e existem inúmeros mundos lá fora. Além disso, ainda não cheguei ao reino da imortalidade e quem pode dizer que é eterno ou imortal? Assistindo Ofa e o resto sair, os olhos de Leyline brilharam de ridículo. O que ele mencionou era apenas parte do motivo. Mais importante, os benefícios na Costa Sul já eram suficientes para o clã Ouroboros sobreviver e se desenvolver. Não importa quão surpreendentes fossem os recursos no continente central, eles eram inúteis para ele. A fim de conquistar o quadro de lucros no continente central que havia sido formado por um longo tempo, ele gastaria algum tempo e esforço de sua parte, assim como faria inimigos com os monarcas apenas por algo que era inútil para ele. Se isso fosse para Freya, Selene ou Gilbert Yama do clã Ouroboros, Leyline talvez fizesse o esforço. No entanto, quem foi Ofa? Um aliado de uma união Varlock dispersa. Este status não foi suficiente para Leyline ser movido. De qualquer forma, uma vez que ele mostrasse sua força e aterrorizasse completamente os Reis Magos, eles definitivamente renderiam alguns lucros para conquistá-lo e expressar sua boa vontade. Depois de alocar todos os recursos para a União dos Bruxos, Leyline acreditava que eles reembolsara por tudo que haviam feito por ele. Além disso, com ele como um fator de dissuasão, o futuro da União Bruxo no continente central estaria brilhando. No mínimo, as chamadas campanhas anti-Varlock não apareceriam mais a céu aberto. Com estes, Leyline sentiu que tinha feito o suficiente para o Varlock Union. Enquanto Leyline tinha pensamentos de coisas como conquistar o continente central e construir um império Varlock ou algo assim, desistiu mais tarde. Afinal de contas,
Como ele era agora, não importava o tamanho de um império e organização que pudesse fazer, tudo o que havia para ele era perseguir a eternidade depois de se tornar um sétimo Magus. Esse foi o objetivo número 1 da existência de leis. O reino das leis, existindo junto com essas leis, era uma glória eterna. A eternidade não era mais uma esperança excessiva, mas agora havia uma chance. Por essa pequena chance, essas existências de leis estavam dispostas a desistir de tudo, e Leyline não era diferente. Uma vez que esta cerimônia acabar, eu encontrarei essas existências de leis do Magus World, assino o acordo e então me estabeleço. Os olhos de Leyline eram profundos. Ele avançou aos trancos e barrancos e até fez contato com o amplo e profundo poder das leis. Os vários mistérios mantidos em seu interior, assim como sua longa vida, deram a ele a vontade de se isolar por milhares de anos e se concentrar em pesquisar, independentemente de tudo. Com um status mais elevado e mais poder, em um ponto em que tudo era facilmente obtido, todas as coisas mundanas do mundo não pareciam tão importantes para Leyline. Deve ser o mesmo para aquelas outras leis das existências. Uma aeronave gigante foi descoberta. O símbolo diz que é da Sky City, uma organização com um convite de primeira classe. O sol brilhava intensamente no céu azul sem nuvens. De repente, um grande dirigível apareceu no ar, a superfície lisa do navio de guerra tão ágil e afiada quanto um peixe-espada, o brilho metálico deslumbrante e cintilante de luz. As pessoas no centro de comando interino no terreno ficaram imediatamente aturdidas. Emita o sinal de orientação. Emita o sinal de orientação. Este é o centro do clã Ouroboros. Dirigível que pertence ao estimado Sky City, por favor, siga o nosso guia e estacione no lote 23. As informações importantes foram transmitidas 3 vezes antes que surgisse uma resposta. Tudo bem. Asterisco rumble. Asterisco dirigível gigante pousou no chão. Comparado com os dirigíveis circundantes, parecia manifestamente superior e majestoso. A porta da cabine se abriu. A primeira pessoa a sair foi uma pessoa alada com 3 pares de asas, as asas brancas puras fazendo parecer um anjo descendo, cheio de um sentimento santo. É o verdadeiro corpo do monarca dos céus. A corrente circundante de magos ficou em silêncio, e muitos se curvaram para mostrar seu respeito. Estimado monarque, por favor venha comigo. Sua Alteza, Leyline, veio todo o caminho para cumprimentá-lo. Neste momento, uma cobra fêmea varloca avançou e se curvou reverentemente, mostrando o monarca dos céus do jeito que ele descia da saída. De tempos em tempos, alguns conscientes sussurravam em particular. O verdadeiro corpo de um monarca. Mesmo no continente central, os poderes de amanhecer raramente se mostram. Você não sabe o que é isso? Com a ascensão de um monarca, é preciso haver um corpo verdadeiro com um status similar vindo para parabenizá-lo, o que de outra forma seria indelicado. Podemos ver a chegada de todos os monarcas no continente central aqui. Esta é uma cerimônia dos monarcas. Atrás do monarca dos céus, havia muitos magos de Sky City, todos com auras eruditas. Como uma organização com os mais amplos recursos intelectuais, magos eruditos existiam em hordas em Sky City. Tudo mudou. Veier seguiu a multidão com um perfil baixo, ocasionalmente observando os arredores. Além da organização em Sky City, todos os outros magos do alto escalão no continente central praticamente se reuniram aqui, criando um enorme fluxo de pessoas. Com a força da estrela da manhã que Veier se orgulhava, não era tão comum, mas também não tão evidente. Foi somente na chegada dos 5 magos da lua radiante que houve suspiros da multidão, e com a aparência de um monarca, houve uma comoção em grande escala. Leyline! Leyline Farlier! Então você já me deixou tão para trás e alcançou o ápice do continente central? Veier lamentou por dentro. Tudo, ou seja, a cerimônia e toda a glória, pertencia ao jovem, que ele não podia nem começar a invejar. Embora todos eles fossem gênios da mesma geração, eles praticamente haviam arrebatado toda a glória que pertencia a essa geração. Mesmo nos tempos antigos, seu talento deve ser o de um monstro, certo? Veier riu amargamente. Ele não tinha mais nenhum pensamento em sua cabeça. Quando a disparidade entre eles era tão grande e era incomparável,
Todo ressentimento e insanidade eram inúteis. Veier sabia disso muito bem. Prazer em conhecê-lo pela primeira vez, ou melhor, nos encontraremos novamente, City Monarch of the Sky. A procissão de repente parou, e Veier levantou a cabeça, vendo um jovem vestindo vestes negras de magus na frente, um sorriso gentil no rosto. Ele era jovem. Não, em vez disso, ele era extremamente jovem. Nessa idade, alguém teria sorte de estar no nível 2 ou 3 nessa idade. Não estamos mais no mesmo nível. Vendo sua aparência, nenhuma pessoa na procissão se atreveu a se mover e se curvou enquanto recuavam, abrindo mão da área para os dois monarcas. Veiers pode não estar disposto a fazê-lo, mas ele não teve escolha senão seguir o cartão. É ótimo ver você, Ciri Leylin. Eu devo dizer que você realmente me deu uma surpresa. O monarca dos céus falou, voz suave e cheia de força magnética. Meu nome é Zabofel. Você pode me chamar de Zabofel. Tudo bem, Zabofel. Por favor, venha comigo. O monarca da chama flamejante e outros do continente chegaram. Leylin liderou o caminho. Tão rápido. Choque era evidente em seus olhos. Ele pensou que tivesse chegado bem rápido, mas para sua surpresa, havia outros à sua frente. Parecia que o choque e o interesse de todos em relação a esse recém-avançado monarca era aterrorizante. Enquanto conversavam, Leylin observava o verdadeiro corpo de Zabofel. Ele tinha visto Zabofel 2 vezes antes, uma vez em Sky City durante o cerco do monarca Chama Ardente. Tudo o que ele viu foram clones. De certo modo, esta foi a primeira vez que eles se encontraram verdadeiramente.